Cara, eu vou te ensinar aqui a viajar de graça, sério mesmo, sem pagar um centavo. A gente vai usar para isso nada mais nada menos que ela, a física. Não, se liga só, você já ouviu dizer que a Terra está em movimento de rotação. Pois é, então presta muita atenção nisso aqui, cara. A velocidade de rotação da Terra depende da latitude na qual você se encontra. Aonde eu tô em Belo Horizonte, essa velocidade é de mais ou menos 1.500 km por hora. Então, cara, se eu conseguir dar um pulo e ficar mais ou menos meio segundo no ar, eu viajo cerca de 200 metros a cada pulo. Ou seja, se eu der mais ou menos uns 100 pulos, cara, calculando exatamente aqui a direção de rotação da Terra, eu consigo sair de Belo Horizonte e ir para Bahia. Quanto tempo eu levo para dar 20 pulos? Sei lá, 1 minuto, 5, 10? Eu viajo de graça e ainda rápido pra caramba. Você me fala assim, cara, esse negócio não dá certo não. Inclusive, esse era um bom argumento de quem se opunha à teoria de que a Terra estava em movimento. Mas fala a verdade, por que não tem como fazer isso? Por que a gente não consegue sair do lugar apenas pulando, deixando a Terra girar e ficando para trás em relação a ela? Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que esse cara aí pula e cai no mesmo lugar. Você fala, não, mas é porque esse cara aí tá parado. Quem disse? Esse cara, na verdade, está fazendo um cruzeiro, tá dentro de um navio, viajando a uma velocidade muito alta. Você tá entendendo? Tipo assim, vamos para uma caminhada, vamos lá. O que eu tô querendo te mostrar aqui no fundo é que essa ideia de movimento e repouso é bastante relativa, né? O que é estar parado? O que é estar em movimento? E o que significa a lei da inércia? Uma coisa importante da gente começar a notar aqui é que a gente não percebe o movimento, mas só a variação dele. Vocês viram já na própria introdução como que às vezes a gente pode se enganar, achar que um corpo está em movimento quando na verdade ele está parado. Acho que a grande questão aqui é como que a gente identifica o movimento. Agora, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, deitado numa cama, tá bem claro que eu tô em repouso, mas vamos lá, como é que a gente realmente identifica se um corpo tá ou não em movimento? Tô te falando que eu tô em repouso agora. O que te garante que eu tô de fato parado? Na verdade, nesse momento, eu tô dentro de um carro em movimento. Só que se você não olhar lá pra fora e ver as coisas passando, não tem como você saber disso. Ou seja, a gente não percebe o movimento, a gente percebe só a variação do movimento, ou seja, a aceleração. No fundo, se o carro freia bruscamente, aí sim você vai perceber. Cara, isso é uma parada super importante. Se você estiver num movimento uniforme, ou seja, num movimento com velocidade constante, independente do quão rápido você esteja se movendo, você não consegue se dar conta que você está em movimento. Pois é, então se a gente olhar para uma sala como essa, a gente tem borboletas voando para qualquer direção. Se um menino for jogar uma bola para o outro, ele não tem que jogar mais forte nem mais devagar em determinada direção. Você fala, sim, isso acontece porque eles estão em repouso. Pois é, na verdade, mais ou menos. Olhando de fora, esses caras estão viajando num navio a uma velocidade altíssima, mas uma velocidade constante. Lá dentro, tudo se passa como se eles estivessem parados. E de fato eles estão em repouso uns em relação aos outros. Perceba que se o menino for jogar a bola para o outro, ele não tem que jogar com maior velocidade, porque ele vai jogar contra a direção do movimento, não. Todo mundo ali dentro compartilha do mesmo movimento. Nas palavras do próprio Galileu, a razão de toda essa correspondência de efeitos é ser o movimento do navio comum a todas as coisas contidas nele. Pois é, esse experimento do navio não fui eu que inventei, eu tirei do livro do Galileu, o diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo, e ele cria esse experimento para mostrar que o movimento uniforme equivale ao repouso. Cara, ali dentro daquele navio não tem nenhuma experiência que esses meninos podem fazer para constatar que eles estão em movimento, para verificar se eles estão em movimento ou se eles estão parados. Cara, a borboleta ela voa igualmente para qualquer direção, quer o navio esteja parado, quer ele esteja em movimento. A
borboleta não se cansa de ter que ficar voando para se manter em movimento junto com o navio. Ela compartilha desse mesmo movimento que o navio. Do mesmo jeito que eu não preciso fazer esforço nenhum para estar me movendo a mais de 1.500 km por hora junto com a Terra. Eu compartilho desse mesmo movimento que ela. A isso a gente pode dar o nome de inércia, a tendência que um corpo tem de permanecer no seu estado de movimento. Como eu disse, a gente não sente o movimento, igual na experiência do carro. A gente sente só a variação do movimento, que a gente na física chama de aceleração. Então, se eu tiver num movimento uniforme com velocidade constante dentro de um navio, não importa o valor da velocidade, ela pode ser absurdamente elevada. Eu não vou me dar conta e não tem nenhuma experiência que eu possa fazer que me permita descobrir se eu estou em movimento ou se eu estou parado. Igual eu tenho já brincado com vocês aqui, né? Dá um zoom, tira o zoom. Como é que você consegue distinguir se o navio está em movimento ou se ele está parado? No nosso caso aqui é só tirando o zoom, é só olhando de fora. Mas e do ponto de vista de quem está lá dentro? A física é a mesma. Se o menino for jogar uma bola para o outro, todas as direções são equivalentes. Ele não tem que jogar com mais ou menos força, dependendo da direção que ele joga por conta do movimento do navio. Não. É claro que se de repente esse navio resolver acelerar e andar numa velocidade muito maior, aí sim todo mundo vai acabar ficando para trás. Ou seja, mais uma vez, igual na experiência do carro, que a gente sente é o movimento e não a sua variação. Por algum motivo, cara, a natureza escolheu o movimento uniforme, o MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento cuja velocidade não se altera em nada, nem na direção, o movimento é retilíneo, e nem no seu valor, o movimento é uniforme, o valor da velocidade é sempre o mesmo. Por algum motivo, a natureza escolheu que o movimento retilíneo uniforme fosse equivalente ao repouso. Não é preciso de nenhum esforço para que você se mantenha em movimento uniforme, num movimento com velocidade constante. Só é preciso de esforço, de forças, e isso sim a gente sente, para variar o movimento. É exatamente por isso que a gente não consegue viajar de graça, simplesmente pulando e deixando a Terra se mover debaixo da gente. A gente não está ficando para trás em relação à Terra, não é porque eu estou com meus pés em contato com ela. Do mesmo jeito que a borboleta dentro do navio não fica para trás e gruda na traseira do navio, não é porque ela está fazendo um esforço hercúleo para voar na mesma direção que o navio, não, ela simplesmente compartilha do mesmo movimento que ele por inércia. A inércia, então, é a tendência que um corpo tem de permanecer naquele estado de movimento. Para isso não é preciso de força alguma e nem esforço nenhum. Se estamos em movimento, a gente segue compartilhando o movimento com aquele corpo. Então, a gente está exatamente no mesmo contexto. Ao invés de a gente estar dentro de um veículo que se chama navio, a gente está num veículo que se chama terra. Não adianta pular, a gente não vai ficar para trás. Você nasceu e nunca precisou fazer nenhum esforço para continuar a se mover junto com a terra e você vai continuar se movendo junto com ela. Quer você pule, quer você não pule. Não é o fato de você estar com os seus pés plantados no chão que te faz se manter em movimento junto com a terra. É a lei da inércia, que diz que a gente simplesmente tende a permanecer nesse estado de movimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.